A paz seja com todos, em nome de Jesus. Missionária Helena por aqui para conversar um pouquinho com vocês. Aqui está chovendo, então o barulhinho de chuva é muito agradável. Vocês possivelmente vão ouvir aí na gravação. Esse é o canal ISCR e nós estamos aqui para falar a palavra de Deus de maneira prática, de maneira acessível, que nós possamos no dia a dia colocá-la em prática. Hoje eu quero conversar um pouco sobre o dever de obedecer à liderança. Amados, tem uma passagem na Bíblia que diz assim: se você não ama a seu irmão que você vê, como é que você vai amar a Deus, né? Sem que não vê. Então, parafraseando isso daí, eu digo assim: se você não obedece à sua liderança que você vê, como é que você obedece a Deus sem ver? Porque foi Ele quem instituiu a liderança já como exemplo de obediência, para a gente ir treinando. Aí se a pessoa não vai treinando, como que vai obedecer a Deus? Não tem condição de obedecer a Deus se não começar treinando com as nossas lideranças, né? Então, eu quero conversar um pouquinho para você que não é inscrito. Por favor, se inscreva aqui no canal, ajude a gente a continuar nesse trabalho simples, mas que tem alcançado vidas e transformado algumas vidas. E o importante é isso, é que a gente alcance pessoas para a salvação, né? Conquanto a palavra de Deus ordene, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos, pois, a eles, porque velam por vossas almas. Hebreus, capítulo 13, versículo 17. A cada dia que se passa, aumenta o número de cristãos rebeldes, desigrejados, pessoas que não querem compromisso, pessoa que dizem: mas aqui é o quê? É um quartel-general, é um exército, é? Eu só obedeço a Deus, eu não obedeço a homem. Mas para você obedecer a Deus, você precisa começar treinando obedecendo sua liderança, obedecendo seus pais, suas mães, né? A Bíblia diz que esse é um mandamento com promessa. A maior autoridade na vida de uma pessoa começa em casa, pelos pais, né? Então, muitas pessoas não querem se sujeitar aos seus líderes eclesiásticos, que são verdadeiramente chamados por Deus, viu? Também tem isso. Porque se for um nefasto, um lobo, um ladrão, por favor, aí também já é falta de inteligência seguir tais criaturas, né? Muito mais falta de inteligência é obedecê-las. Então, aqueles que são verdadeiramente chamados por Deus, comprovadamente, você tem visto o chamado, você tem visto a ação de Deus na vida deles, obedeça. Mesmo quando você não entender, mesmo quando você não aceitar, obedeça, certo? Mesmo contra a sua própria vontade, obedeça. Por quê? Porque se é uma pessoa chamada por Deus, Ele está ali para lhe instruir, para futuramente você também liderar, né? Muitas pessoas não respeitam pastores e até agem, né, contra a liderança, criando motins, criando conversinhas paralelas, criando críticas, né? E afirmam que só deve obediência a Deus. Ora, todo aquele que se rebela contra a sua liderança está se rebelando contra Deus. Porque mesmo que a liderança seja má, você não deve se rebelar contra ela, você deve chegar até ela e dizer: estou me retirando, não concordo com isso, com aquilo, mas não fazer rebeliões, mas não fazer motins. Isso não vem de Deus, isso já começou com Satanás lá nas regiões celestes e se estende até nos dias de hoje. O diabo usa muito isso, o levante contra a liderança. Aí muitos dizem: a igreja não é quartel, não. Quem está pensando que o pastor é o general que manda, né? Muitas vezes eles afirmam isso. Pura ignorância. Porque se você não quer se submeter, não se submeta. Porém, não se levante contra, nem faça motins, né? E muitas vezes ficam dizendo que entende mais do que o próprio líder, que faria melhor do que o próprio líder. E irmão, isso daí está errado. Se submeta à sua liderança. Se ela é chamada por Deus, ela vai se firmar.
E quem vai passar vergonha é quem se levanta contra, né? Na Bíblia, a palavra de Deus, vemos que o próprio Deus prioriza a hierarquia. O que é hierarquia? Ele prioriza e hierarquiza. O que é hierarquia? É um grau de poder, ou um degrau. Cada degrau mais alto, o que está abaixo vai se submeter ao que está mais alto, né? Deus, ele podia ter formado todas as coisas com uma única palavra. Pronto, está tudo feito. Não, mas ele fez questão de formar tudo a seu tempo, dia após dia. Em 6 dias ele criou todas as coisas e no 7º ele descansou. Ele poderia, numa só palavra, criar tudo de uma vez, mas não. Ele separou o tempo, ele organizou cada coisa no seu dia. Então, por ele mesmo, você já pode ver que ele cria um tempo e uma hierarquia para todas as coisas, né? Tudo a seu tempo. Gênesis 1, leia lá. O Senhor também pôs em ordem as tribos de Israel. Você pode ler isso em Números capítulo 2. O nosso Deus é um Deus de ordem. Leia lá 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. Certo? Deus é Deus de ordem. Ele gosta de ordenação, de organização. Ele gosta. De acordo com 1 Coríntios 12, 28, vemos que Deus hierarquiza dons e ministérios, ou seja, dom e trabalho, dom e serviço. A hierarquia, nesse caso, existe, não que o portador de certo dom e ministério se considere superior aos outros, não é isso não. A hierarquia existe para haver ordem nas coisas, ordem. Né? Deus pôs na igreja, primeiramente, os apóstolos. 1 Coríntios 12, 28, Efésios 4, 11. Os apóstolos, eles foram o alicerce, eles foram as colunas da formação da igreja que hoje vemos. De lá para cá, muitas pessoas se denominam apóstolos e apóstolas, porém a base foram os 12 apóstolos, os 11 e mais Paulo, né? Que foram as 12 colunas da formação da igreja. Em cima dessa formação, muitas pessoas edificam lá com seus materiais. Se é com palha, com feno ou com madeira, o tempo vai desgastar e vai acabar. Mas se for com pedra preciosa, com ouro e com prata, aí mesmo que venha o fogo, mas ela vai ser cada dia mais purificada e aperfeiçoada. Os apóstolos foram homens de Deus, enviados por Deus com grande autoridade, não autoritarismo. A autoridade é diferente de autoritarismo. Você nota quando você chega perto de alguém que tem autoridade, aquela pessoa nem precisa falar alto. O autoritarismo, ele faz uso do poder, é típico do abuso de poder para humilhar, para destratar outras pessoas, para submeter, subjugar, enfim. Né? Então, Deus enviou homens com autoridade e não autoritarismo, que formaram a liderança da igreja lá no princípio e que se estendeu até nos dias de hoje. E que hoje formam a liderança da maior instituição religiosa do mundo, que é a noiva do Cordeiro, a Igreja de Cristo. Independentemente dos títulos empregados pelas denominações, sejam eles pastores, presbíteros, diáconos, bispos, seja lá reverendo, seja lá o que for, mas o título em si não quer dizer que ele tem autoridade. O título, às vezes, são dados por homens, né? Por troca de favores, porque gosta de fulaninho, porque não sei de que, nós nunca sabemos, né? Mas se é confirmado por Deus no dia do tratar de contas, né? Então não importa o título, importa se a pessoa tem autoridade dada por Deus. Não se deve confundir o que eu acabei de falar, né? Títulos com dons. Os dons, vêm do Espírito Santo, enquanto os títulos são conferidos pelos homens, né? Muitas vezes, nesse perfil teológico, eclesiástico que nós temos, né?
As pessoas colocam outros por ser família de fulano, beltrano, então por arrumadinhos. Não é disso que nós estamos falando. Estamos falando de autoridade vinda de Deus verdadeiramente, né? Mas isso também não significa que não exista um ministério limpo, perfeito e digno, do qual, que é o que eu estou falando, nós vamos honrar e vamos obedecer, né? Que é aquele que é baseado no que os apóstolos fizeram. Porque a base da igreja que nós vivemos hoje está lá em Atos dos Apóstolos 2 em diante. A partir dali nós vemos como devemos agir. E aí quem segue essa linha está seguindo a doutrina dos apóstolos e ela vai perdurar até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Isso Paulo falou em Efésios 4 e o versículo 13. Então, todo aquele que está na base, no fundamento, nessa hierarquia, em obediência, ele vai perdurar até que todos cheguemos à unidade da fé, uma só fé, ao conhecimento do Filho de Deus, renovado o nosso entendimento e o conhecimento daquele que veio nos buscar, a ele que é varão perfeito. Assim nós chegaremos à medida da estatura completa de Cristo. Oh, coisa gloriosa, né? O texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, afirma também que Deus pôs na igreja, em segundo lugar, profetas, mencionados lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Na mesma posição, depois dos profetas, nós vemos na mesma posição, depois dos apóstolos, nós vemos os profetas, que receberam de fato o ministério profético. Não devem ser confundidos com os crentes que falam em profecia nos cultos, também chamados de profetas, né? Que é aquelas pessoas que rodopiam, falam em mistério, e chega lá e diz que está profetizando para um, profetizando para outro. E, na verdade, algumas das vezes é adivinhação, né? Ficam tentando adivinhar quem está triste, quem está alegre. Não tem um fundamento firme e a pessoa fica numa corda bamba a vida toda. Não é disso que estamos falando. Estamos falando dos verdadeiros profetas, aqueles que proferem a palavra de Deus e que mostram os dias futuros e que mostram as coisas que Deus tem revelado a seu tempo. E isso é muito grandioso. Então, é um ministério profético no tempo que nós estamos vivendo, né, que é formado por pregadores da palavra, mas pregadores mesmo, né, e não animadores de plateias, mas aqueles que trazem a palavra de Deus. Então eles são profetas, eles estão proferindo a palavra verdadeira do Senhor, né? Esses pregadores de verdade da palavra de Deus são portadores de mensagens proféticas e não de ilusionismo e sensacionalismo e de emocionalismo. Não, é a palavra verdadeira. Em seguida, a palavra do Senhor ainda em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, assevera que em terceiro lugar vem os doutores. Veja como essa hierarquização ocorria na época de lá da igreja, na época do Antigo Testamento, do início do Novo Testamento, né? Um exemplo é da igreja de Antioquia, lá na Síria. Havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Aí você vê a formação, né, de como aquela igreja lá na Antioquia estava bem estruturada, né, com os dons, com essa hierarquia que o Senhor havia estabelecido. Veja isso lá que eu acabei de citar em Atos capítulo 13 e o versículo 1. Nesse caso, os doutores que atuam juntamente com os profetas são ensinadores da palavra de Deus. Há casos, como o de Paulo, em que 3 ou 2 dos ministérios mencionados, como apóstolo, profeta e doutor, estão presentes na vida dele, né? Existem pessoas que têm sim mais de um dom, mais de uma chamada, né, pelo Senhor para fazer uma obra. Isso você pode
respaldar lá, eu posso dizer, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 7, nos traz respaldo para essa afirmação. Os ministérios de pastor e evangelista certamente fazem parte dos 3 escalões mencionados em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, posto que são títulos relacionados com a liderança maior de uma igreja, de uma congregação, do local de culto. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, também está escrito: depois, milagres, depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas, milagres, e só vem depois dos apóstolos, entendeu? Todas essas coisas vieram depois do trabalho dos apóstolos. Então, veja a hierarquia: apóstolo, depois vem profeta, depois vem doutores. Aí começam a acontecer aquela edificação da igreja. Uma igreja bem edificada é notada, irmão. Ela é simplesmente segura. É como uma construção que você passa e você admira. Você diz: essa construção está aqui há tanto tempo e não ruiu, não envelheceu, não tem nada errado. Está sempre renovada porque foi muito bem edificada, né? Quanto mais passa o tempo, mais ela fica valorizada. Então a gente vê a sequência da hierarquia: apóstolos, profetas e doutores. Isso mesmo. Na hierarquização feita por Deus, o ministério da palavra é mais prioritário que os milagres, haja vista serem estes o efeito da pregação do evangelho. Veja lá Marcos 16 e o versículo 17. Os sinais seguirão. Então não vá atrás de sinais, vá atrás da palavra, porque os sinais vão seguir. Tem pessoas que dizem: eita, vamos ali, que está tendo um profeta não sei aonde, que está fazendo 1001 milagres. É importante que você vá atrás da palavra, você vai ficar muito mais firmado, vai ter uma edificação admirável. Observe que João Batista foi considerado por Jesus o maior profeta dentre os nascidos de mulher, mesmo sem ter realizado sinal algum. João, capítulo 10, versículo 41. Ele não realizou sinal nenhum, João Batista, a não ser batizar as pessoas e trazer uma mensagem forte. O reino de Deus chegou. Eu estou preparando o caminho para o reino de Deus. Então, qual é a maior profecia? É você proferir a palavra verdadeira do Senhor, né? Se não houver uma hierarquia nas igrejas, para que então servirão os cargos e as funções? Então, cada um vai cuidar da sua vida, acaba a igreja e pronto. Então, é necessário que haja o pastoreio, é necessário que haja o presbitério, o diaconato, a cooperação, né? Porque a diaconia, ela envolve tudo isso. O pastor também é diácono, o presbítero também é diácono, porque diácono vem da palavra diaconia, que significa serviço. Todos eles estão lá para quê? Para o serviço da obra do Senhor. Tem que estar atento quando precisar arrumar uma cadeira para alguém. Às vezes eu fico observando os diáconos da igreja, os cooperadores, eles sentam no culto e eles não se mexem para nada. Não há assim uma preocupação em olhar a porta, em ir lá atrás olhar os banheiros, movimentação da turma. Se precisa de uma cadeira, como ontem precisou para o violinista na igreja, ninguém se movimentou para pegar uma cadeira e botar lá. Eu fiquei até um pouco contrariada, foi um momento único, né? Então já aproveitei para dar a dica de agora vamos se mexer, o culto é para a gente exercer nossa diaconia também, né? Então vamos lá. Observe que João Batista foi considerado por Jesus o maior dos profetas. E o que é que ele tinha na sua bagagem? Uma mensagem: ao reino de Deus chegou. Se não houver essa hierarquia, né, um ajudando o outro no serviço do Senhor, então não tem para que também ter igreja, é verdade? Mas o Senhor instituiu a igreja, instituiu a hierarquia e nós vamos cumprindo em o nome de Jesus. Qualquer pessoa dizendo-se usada por Deus poderá mandar no pastor, se não tiver essa hierarquia. Olha que coisa feia, não é? Então, se o pastor ele é um homem de Deus, se ele é um servo do Senhor, se o que está liderando, a pessoa que está liderando, é uma pessoa que tem compromisso com o céu, então ela está ali
para obedecer a Deus e também para ser honrada e, claro, obedecida naqueles preceitos para o funcionamento da obra do Senhor, né? E também para o bem-estar de toda a comunidade ali reunida. Aliás, isso estava acontecendo lá na igreja de Tiatira. E o próprio Senhor Jesus repreendeu aquele obreiro frouxo que não estava exercendo a liderança que recebera do Senhor. Onde é que está isso, missionária? No capítulo 2 de Apocalipse, no versículo 20 do Apocalipse 2. Né? O líder de lá da Tiatira deixava tudo correr frouxo, deixava tudo acontecer. Cada um que fazia o que queria dentro da igreja, cada um que fazia o que queria. Não pode. Se tem uma liderança, se tem um pastoreio, se tem ali um corpo de obreiros, tudo deve ser comandado, ordenado por aquele grupo. E acima do grupo, a liderança pastoral. É necessário. Mas se a gente tiver uma liderança frouxa, que todos façam o que quer, a obra do Senhor se torna como a igreja lá de Tiatira, rejeitada por Deus, né? Deus é Deus de ordem. Os princípios divinos da priorização e da hierarquização aparecem em várias passagens, em outras passagens da Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Em 1 Coríntios capítulo 14, 26, vemos que no culto coletivo a Deus deve haver ordem. Eu até peço, leia lá 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26 em diante. Você vai ver como é um culto. Você vai leia lá, por favor. Principalmente os irmãos que gostam muito de passear na hora do culto, que gostam de estar entregando profecia na hora do culto, né? Veja lá 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Vemos que no culto coletivo, missionária, como assim culto coletivo? Todo culto não é a mesma coisa? Não. Culto coletivo é quando você se reúne com os irmãos lá no culto. Ontem aqui na igreja nós tivemos o culto de mocidade. Todos estávamos reunidos para cultuar. E o culto individual é o seu culto, 24 horas por dia. Então nós estamos falando aqui da organização do culto coletivo. Porque o seu culto a Deus, você sabe como fazer. Busque e faça direito, que é a sua vida inteira em obediência, onde quer que você esteja. O culto coletivo, onde nós nos reunimos para cantar louvores, para ouvir os irmãos, para ouvir um testemunho de um irmão, para ouvir a palavra de Deus juntos. Isso é o culto coletivo. Então, nós vemos que Deus é um Deus de ordem. E lá no capítulo 1 de Coríntios, capítulo 14, 26 em diante, vemos no culto coletivo a Deus que deve haver ordem. Quanto à ressurreição, está escrito também, cada um por sua ordem. Vamos ver. Cristo, as primícias, foi o primeiro a ressuscitar. Depois dele, os que vão ser arrebatados, que morreram vão ser arrebatados. Depois dele vem agora... Depois desses seguem a ordem, né? Olha, veja que há uma ordem, uma hierarquia. Primeiro Jesus, depois os que vão ser arrebatados, que vão ressuscitar e junto com os vivos serão arrebatados. E depois os que serão ressuscitados, por último, para o julgamento. 1 Tessalonicenses 4,17 e em 1 Tessalonicenses 5,23, vemos que Deus prioriza o Espírito na santificação. E veja bem, há uma ordem de novo. E todo o vosso Espírito, alma e corpo. Então vem de lá de cima para baixo. Espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Essa ordem, ela mostra que a obra santificadora do Espírito Santo ocorre de dentro para fora e não de fora para dentro, como nós vemos muitas vezes, pessoas que aceitam a Jesus, dizem aceitar Jesus, e de repente já transforma todo o seu vestimento, muda tudo, aí com um mês volta tudo para o começo, desvia, cai e tal, porque
porque não houve uma transformação de dentro para fora, espírito, alma e corpo. Finalmente, o apóstolo Paulo parabeniza os crentes da cidade de Colossos, porque naquela igreja havia ordem. Leia lá, Colossenses 2:5. E ordem também significa respeito à hierarquia, respeito à autoridade. Afinal, os ministérios e dons não são invenção humana. Eles foram dados por Deus para a edificação do corpo da igreja. Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 15. Você leia que você vai confirmar isso aqui que eu estou dizendo. A missionária trouxe esse assunto hoje para quê? Para que você, em primeiro lugar, aprenda a botar em ordem a sua própria casa, o seu próprio eu. Você precisa colocar em ordem você. Coloque em ordem as suas emoções, se precisar procure tratamento. Coloque em ordem a sua vida. Coloque em ordem a sua língua, que você vive falando muita coisa inadequada. As suas opiniões não é importante para todo mundo, é importante para você. Porque se alguém está fazendo um trabalho e é para Deus, aquele que está sendo liderado por aquele deve obedecer, honrar a sua liderança. Se a irmã do grupo de louvor escolher um hino e vamos ensaiar 251 milhões de vezes, não questione. Se você não pode ir às vezes todas, justifique. Irmã, eu não vou poder ir tal tempo. Mas não desobedeça, não fique falando mal da sua liderança, não fique se levantando contra, porque se a pessoa é ungida por Deus, você vai passar vergonha. E se a pessoa não for ungida por Deus, você não vai se sujar falando mal dos outros, porque a Bíblia diz que aquele que fala mal do outro está em trevas. Amado, se eu estou calçando um sapato que está me prejudicando, eu não vou reclamar com A, B ou C, eu vou simplesmente tirar o sapato, caladinho, deixar o sapato lá, não boto mais meu pé dentro do sapato. Mas aquelas pessoas que são faltas do entendimento, têm falta do Espírito de Deus, elas saem difamando, divulgando os males. Aqui mesmo nós temos um vídeo aqui no canal falando sobre a síndrome da co-liderança. A pessoa está sempre criticando o líder porque se acha capaz de liderar também. Então tenhamos esse cuidado, porque Deus é um Deus de ordem. E se Ele ordenou que alguém fosse superior a nós na hierarquia ministerial, nós devemos obedecer, nos subjugar, ajudar, cooperar. Cooperar, porque o trabalho não é do irmão, o trabalho é da igreja, é nosso. O nome não é o nome do irmão que vai ser glorificado, é o nome de Jesus que vai ser honrado. Então tiremos o nosso olhar do ser humano e vamos olhar para o nosso verdadeiro chefe, nosso verdadeiro Senhor, que é Deus. Não entristeça a vossa liderança, porque os líderes, eles estão velando pela sua alma, eles terão que entregar, dar contas do trabalho dele a Deus. Não é a homem, é a Deus. Então honremos a nossa liderança, aprendamos que há uma ordem nas coisas que Deus faz e que se nós seguirmos essa ordem, a gente vai estar bem, a gente vai ficar em segurança, Sejamos, pois, servos do Deus Altíssimo, em amor, em conhecimento, em plenitude da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados? Honrem os vossos pastores e as vossas lideranças. Filhos, honrem os vossos pais, as vossas mães. Empregados, honrem os vossos patrões. São eles que proveem o sustento da sua casa. Sejam gratos. Mas eu ganho pouco, então procura algo que ganhe mais. Mas seja grato. É na gratidão que está o segredo da nossa prosperidade. Seja grato no pouco, Deus vai te colocar no muito. Seja fiel no pouco, como diz a Bíblia, e Ele vai te colocar no muito. Deus abençoe a todos, que a graça do Senhor os alcance em nome de Jesus.